Muito bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a cada um de vocês com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus. Amém? Que bom estar de volta para compartilhar com vocês mais uma porção da palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje eu quero conversar com vocês e estudar à luz da palavra de Deus sobre objetos que trazem bênção e maldição. A gente vai entender essa questão muito importante, porque há muitas questões obscuras, há muitas questões incompreendidas sobre este assunto. Então eu quero nessa manhã trazer para vocês, à luz do texto de Atos, capítulo 19, algumas orientações bíblicas sobre objetos que trazem bênção e maldição. Em primeiro lugar, eu quero orar com vocês, pedir a direção e pedir que Deus nos abençoe nessa manhã. Ó Deus, eu quero te louvar nessa oportunidade, por mais um momento para estudarmos a tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio que temos de conhecê-lo e de aprender mais de ti através da tua poderosa palavra. Pedimos ao Senhor que nos use por misericórdia e que o teu Espírito Santo alcance os corações de cada um dos irmãos e de cada um que vai ouvir esta aula. Que possamos entender a tua mensagem, a tua palavra, a vontade do Senhor para conosco, Pai. Traga a nós esclarecimento, ensinamento, edificação nesse assunto tão importante nos dias de hoje, Pai. Nós oramos confiando tão somente na tua graça e no teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Atos capítulo 19 é o texto base da nossa aula dessa manhã. Então eu vou fazer a leitura do capítulo 19 e depois nós vamos aprender a partir desse capítulo 19 sobre objetos que trazem bênção e maldição. Diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João batizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes a mão, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e também falaram em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo ao que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levar aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeu como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado essas mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos.
Calculando o seu preço, achou-se que montava 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. No versículo 23 vai dizer bem assim: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. O caminho aqui é os que estão no caminho de Cristo. Eles eram apelidados os que estão no caminho. São os discípulos aqui Paulo com seus discípulos. Pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que foram feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída, a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e chamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebentando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outro de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém vós mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque esses homens que aqui trouxeste não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham tem alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsulos que se acusem uns aos outros, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Até aqui. Que leitura agradável da palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, queridos irmãos, para começarmos a nossa conversa e o nosso estudo. Deixa eu fazer uma pergunta interessante. Se você abrisse a Bíblia e deixá-la aberta no Salmo 91 na sua casa, a sua casa será abençoada por isso? Você acha que o teu casamento vai ser diferente? A tua família vai ser salva simplesmente por deixar o Salmo 91 aberto na tua casa? E se, porventura, tiver um pouquinho da terra de Israel num pote e você levar para casa, sua casa vai ser abençoada por causa desse pouquinho da terra de Israel? E se tiver um objeto que foi usado no centro espírita, será que a tua casa vai ser então amaldiçoada por causa disso? Ou será que a tua casa será invadida por espíritos malignos se você possuir um objeto que veio do centro espírita? E se alguém entregar um amuleto para você do candomblé, será que isso pode trazer maldição para a tua casa? É sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. A partir do texto que nós lemos, nós vamos entender exatamente e responder essas perguntas à luz da palavra de Deus. E nós vamos explicar o porquê de toda essa questão com base no texto de Atos capítulo 19. Uma coisa que tem me chamado a atenção, queridos irmãos, é que o contexto evangélico hoje brasileiro é um contexto, nós vemos um contexto evangélico muito supersticioso. Há muita superstição no nosso meio evangélico, infelizmente. Muita superstição. Há muita gente que fala que trazendo objetos ungidos vão abençoar suas casas, se trouxer objeto amaldiçoado vai amaldiçoar suas casas. Então, são essas questões que eu quero abordar com vocês. O que Atos 19 nos ensina? Então, eu separei
por bloco os versos de Atos 19 e eu então enumerei isso para entendermos essa mensagem. Então, a primeira parte, eu quero ver com vocês o início da igreja em Éfeso. O versículo 8 e 9 vai nos ensinar como foi o início da igreja em Éfeso. Veja bem, Atos 19 conta como que o evangelho chegou em Éfeso. É isso que Atos 19 quer nos mostrar. A igreja que se formaria naquela cidade se tornou uma das mais famosas da história primitiva. Essa igreja de Éfeso também teve como pastores Timóteo, que foi discípulo de Paulo, teve como pastor também o apóstolo João. E ela se tornou uma igreja muito forte, uma igreja extremamente séria com respeito às coisas de Deus, tanto na doutrina como também na prática. Uma coisa que me chama a atenção é a referência que é feita dessa igreja. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 a 5, há uma referência muito séria dessa igreja, quando Jesus ali, ela é exortada pelo Senhor Jesus a se arrepender por ter abandonado aquilo que Jesus chama de primeiras obras, o primeiro amor. Houve um tempo que essa igreja se perdeu. Éfeso era uma cidade idólatra. Era uma cidade que tinha Diana como a sua grande deusa protetora. Além de idólatra, a cidade de Éfeso era conhecida também pelas práticas de magia e de feitiçaria. As suas cartas efésias, que eram encantamentos mágicos, amuletos e talismãs, tornaram-se muito famosas em toda a Ásia. Havia a sinagoga onde Paulo pregou sobre o reino de Deus por 3 meses. E por cerca de 2 anos, Paulo ali pregou o evangelho diariamente na escola de Tirano. Isso então, diante de tudo isso, deu a oportunidade para que muitos ouvissem a palavra de Deus. Foi um grande despertamento espiritual. E aqui eu aprendo uma verdade nesse início da igreja de Éfeso, é que grande despertamento surge quando as pessoas se voltam para a Bíblia, ouvem a palavra de Deus. E é curioso notarmos aqui uma questão, que muitos buscam imitar os milagres de Paulo, mas poucos se interessam em ensinar e pregar como ele. Aqui é a primeira lição que eu aprendo. A cidade de Éfeso, a igreja em Éfeso, ela foi plantada à luz da pregação do evangelho, do ensino da palavra de Deus. Paulo, ele não combateu aquela magia, aquelas questões que eles faziam de idolatria com objetos ungidos. Ele não combateu aquilo mostrando água ungida, mostrando nada ungido, muito pelo contrário. Paulo combateu aquela idolatria, feitiçaria, aquelas obras mágicas do inferno ali, com a pregação do evangelho. Ele pregou a palavra de Deus, ele ensinou a Bíblia, ele ficou ensinando a palavra de Deus diariamente. Ele pregou por mais de 2 anos, aí houve um grande avivamento. Então, se eu almejo, se eu quero, se nós almejamos isso, termos um grande avivamento, nós temos que pregar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus, enfatizar a palavra de Deus, pregar o reino de Deus. Então, queridos irmãos, o que acontece hoje é que as pessoas desse movimento de batalha espiritual, eles querem os milagres, eles querem que as coisas aconteçam de qualquer maneira, mas eles não se preocupam em pregar o evangelho, em pregar a Bíblia, em ensinar a Bíblia, em fazer com que a Bíblia seja conhecida, pregada a todas as pessoas. Isso eles não fazem. E Paulo fez isso. Por isso que ele teve sucesso na sua plantação da igreja de Éfeso. Então, evangelho, pregar a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Paulo agiu nessa cidade mostrando sempre que o objetivo principal dele era ensinar, era pregar a palavra de Deus. Assim que ele agiu nessa cidade. Essa é a primeira coisa que eu aprendo na questão da igreja de Éfeso. Uma segunda verdade que eu aprendo aqui é sobre objetos que trazem bênção. Objetos que trazem bênção. Se você perceber aí, eu te chamo a atenção, você não fechar a Bíblia, vai lá nos versículos, se não me falha a memória, os versos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiram das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha que coisa interessante. Objetos que trazem bênção. Será que existem objetos que podem trazer bênçãos para minha casa?
Será que existem objetos que podem trazer bênção para minha família, para minha vida? Uma coisa que me chama a atenção é que enquanto Paulo anunciava o reino naquele lugar, pregava sobre o reino de Deus na cidade de Éfeso, pessoas eram curadas, espíritos imundos eram expulsos, a igreja presenciou muitos milagres. Logo no seu início eles viram essas coisas acontecerem. Mas houve momentos em que os sinais miraculosos eram muito mais intensos. Como é mostrado aqui nesse texto, pessoas, elas pegavam os lenços e aventais de Paulo e eles eram usados para realizar os milagres. Olha que coisa interessante. Eles pegavam os lenços que Paulo usava e curavam as pessoas. Provavelmente eram panos usados pelo apóstolo enquanto trabalhava na construção de tendas. E é por causa desse texto, é por causa desses versículos, queridos irmãos, que alguns crentes que não compreendem o contexto e toda a narrativa de Atos 19, como também todo o texto de Atos, o livro de Atos, como toda a palavra de Deus, que eu preciso entender o verso dentro do texto, o texto dentro do capítulo, o capítulo dentro do livro, o livro dentro de toda a Bíblia. Eu preciso entender isso. E muitos que olham para esse texto, alguns crentes, têm utilizado esses versos aqui para insinuar. Eles olham para esse texto e eles utilizam aqui lenços, utilizam essas coisas achando que vão trazer bênção para a vida deles, a partir desses versos. No entanto, algumas coisas precisam ser esclarecidas aqui, queridos irmãos. Algumas questões precisam ser muito bem esclarecidas para entendermos esse ponto sobre objetos que trazem bênção. Se não, vejamos. Primeiramente, eu quero ver com vocês a questão aqui. É verdade, sim, Deus faz uso algumas vezes de objetos para demonstração de seu poder. Sim, nós vimos aqui na narrativa que Deus fez isso. Outro apóstolo com quem isso aconteceu foi Pedro, que segundo os relatos bíblicos, a sombra dele aparentemente curava aqueles a quem passava. Está lá em Atos 5, versículo 15. O mesmo aconteceu com Jesus, quando uma mulher enferma tocou em suas vestes e imediatamente foi curada. Está lá em Marcos 5, Mateus 14, fala sobre isso. Outros casos também podem ser citados aqui, como por exemplo, o cajado de Moisés, lá em Êxodo capítulo 8, versículo 5. O manto de Elias, segundo os Reis, capítulo 2. O bordão de Eliseu, segundo Reis, capítulo 4, verso 29. Agora, uma questão que nós temos que entender é o seguinte: será que isso significa que esse era o modo de Deus agir e que sempre agiria dessa forma? Será que Deus sempre vai agir dessa maneira? Não, queridos irmãos, isso não significa que esse era o modo comum de Deus agir, como alguns afirmam. Não era esse modo comum de Deus agir. Entenda isso agora. Essas coisas aconteciam. Esses sinais foram momentos específicos que Deus operou dessa forma. Sinais específicos em momentos específicos. Não era comum, não era sempre, não era regra. Isso não pode se tornar para a minha vida. Não, então sempre Deus vai curar com objeto. Deus sempre vai curar com lenço. Então eu vou pegar o meu lenço, que eu uso para limpar a minha testa do meu suor, e dar para os irmãos, então, receberem a cura de vocês. Será que isso vai curar vocês? Não vai, irmãos. Não é assim que acontece. Se algo fosse natural, ou se fosse algo natural, certamente ninguém ficaria doente perto de Paulo ou perto de Pedro. Não ficariam. Haja vista quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, que foi Epafrodito que ficou doente até a morte e ficou do lado de Paulo, ele não foi curado. Não foi curado. Nem Paulo foi curado do seu espinho da carne, nem ele mesmo. Quando ele pediu para Deus, Deus não tirou dele. Então, queridos irmãos, é um erro, portanto, tentar produzir alguns eventos que aconteceram isoladamente no ministério dos apóstolos. Isso aconteceu isoladamente em um momento específico, para uma causa específica, certo? Outro ponto a ser considerado aqui sobre objetos que trazem bênção. Outro ponto muito importante é que os milagres que aconteciam por vontade, não aconteciam, melhor dizendo, aqueles milagres não aconteciam por vontade dos apóstolos.
Não eram os apóstolos que decidiam: eu vou usar o meu lenço agora para curar tal pessoa, eu vou usar o meu lenço para repreender tal espírito. Não, era Deus. Deus era quem realizava milagres por intermédio deles. E Deus fazia isso independente se eles tivessem marcado, agendado para Deus curar e operar. Não havia agendamento para montar hoje vai ser o dia da cura, da libertação, traga os enfermos, hoje é o dia. Não havia isso. Não há registro de que tenha acontecido algo parecido novamente na vida dos apóstolos ou na vida do próprio Paulo. Todo louvor, toda a glória deve ser dada a Deus somente, não a Paulo. Porque é Deus que opera milagres. É Ele quem efetua esses sinais. É o próprio Deus quem faz isso. Deus que fez essas coisas. Dentro de alguns círculos evangélicos, eu percebo o seguinte, que é afirmado: não, você tem que ter fé. Se você tiver fé, aí as coisas vão acontecer. Só que não é assim, irmão. Não é por causa da minha fé, é por causa do poder de Deus. É Deus que realiza milagre, não é a minha fé. Não é a minha fé. Com certeza você já passou por situações que você teve grande fé para as coisas acontecerem, ou para o sinal acontecer, ou para o milagre acontecer, e aconteceu. Aconteceu, irmão? Não aconteceu. Por quê? Porque não é por causa da minha fé, é por causa do poder de Deus. É Ele quem realiza, quem efetua o poder, é somente Ele. Deus é quem tem o poder, não somos nós. Nós não vamos mover o sobrenatural. Quem somos nós para mover o sobrenatural? O sobrenatural é Deus quem move, é Ele quem faz. Ele faz no tempo dele, como Ele quer e da forma que Ele quer. Não é eu, não sou eu, não é o homem, não sou eu, não é o homem, não somos nós. É Deus quem realiza. Um outro ponto que eu quero destacar sobre essa questão de objetos que trazem bênção é que deve ser ressaltado aqui que o motivo de Deus. Por qual motivo, então, Deus realizava esses milagres? Por qual motivo esses sinais extraordinários aconteciam? A Bíblia chama esses eventos de sinais. Sinais, porque eles apontavam para algo. Se era um sinal, tinha uma evidência, tinha algo para quem eles apontavam. E para quem eles apontavam? Esse algo que eles apontavam aqui era credencial dos apóstolos, queridos irmãos. Os apóstolos eram credenciados apóstolo de Jesus por causa dos milagres que realizavam, dos milagres que efetuavam. Por isso que esses milagres serviam como sinais que eles eram realmente enviados por Deus e não eram falsos mensageiros, falsos apóstolos. Por isso, queridos irmãos, uma das características, das evidências, das credenciais de um apóstolo são os milagres que realizam. E aí eu respondo a pergunta de alguns: será que existem apóstolos hoje? Não existem. Não existem. E eu concordo com o reverendo Arival Dias Casimiro, que quando disse que apóstolo bom é apóstolo morto. Esses que morreram eram apóstolo bom. Os de hoje que estão vivos não são apóstolos, são falsos apóstolos. São falsos mensageiros. São falsos. Porque eles não realizam os milagres segundo a vontade e a palavra de Deus, porque não é assim que acontece. Os apóstolos eram homens enviados por Deus, chamados por Deus e credenciados pelos milagres de Deus, não por falsos milagres. Então, eu preciso entender isso. Esses sinais extraordinários aconteciam na vida dos apóstolos para credenciarem a eles como mensageiros e homens enviados por Deus para o seu povo. E uma outra questão também sobre esse ponto, objetos que trazem bênção, é preciso ainda ressaltar que os objetos em si não continham poder algum. O poder não estava nos lenços pessoais de Paulo, não, querido. Não estava nos objetos. Embora isso pareça muito óbvio, muito claro, não é assim que muitas vezes é tratado. Por exemplo, se lembra daquela serpente que foi construída por Moisés no deserto? Aquela serpente começou a ser adorada por israelitas supersticiosos. Eles começaram a adorar aquela serpente. A igreja cristã, séculos depois da morte dos apóstolos, começou a acumular utensílios que alegaram eles terem sido dos apóstolos e, portanto, foram considerados sagrados.
Eles vinham ali, esse aqui era o anel de Pedro, era a escova de dente de Paulo, era aquilo de Tiago. Eles pegavam esses objetos e guardavam, falavam que eram objetos sagrados. Hoje em dia não é diferente. Utensílios são trazidos de Israel e considerados como sagrados e com poderes miraculosos só por terem vindo da terra onde Jesus passou e viveu. Agora, queridos, venhamos e convenhamos. Jerusalém ainda é tida por muitos como uma terra santa, cheia de poderes, mesmo que as guerras e mortes que acontecem lá mostrem o contrário. Objetos, queridos, que vêm de Jerusalém não são ungidos nem sagrados. Não adianta eu pegar uma terra de Jerusalém e jogar na minha cama, achando que isso vai trazer solução para o meu casamento. Não adianta eu pegar uma água vinda de Israel, achando que se eu jogar água no bebedouro da minha casa ou na caixa d'água da minha casa, onde todos vão tomar banho, que eles vão ser libertos, que não vão ser libertos. Não adianta eu pegar uma rosa ungida, um sabonete ungido e trazer para minha casa e pensar que tomar banho com isso vai trazer cura, milagres. Não vão, irmãos. Não vão. Não vão. Nada disso vai acontecer. Se ilude quem assim pensa e acredita. Porque o poder não está nos objetos. O poder pertence a Deus, diz a palavra de Deus. Não é um objeto, não é um lenço, não é uma caneta ungida, não. O pastor orou por essa caneta e se eu assinar qualquer documento ou cheque, a minha vida vai prosperar e mudar. Mentira. Mentira. Quem falou isso é mentiroso. É um enganador. É um enganador. Mas vamos continuar olhando para Atos 19. Aqui eu aprendo uma outra coisa. Uma imitação fracassada. Nos versos 13 a 16 acontece algo inusitado. Muito interessante que se não fosse trágico seria cômico, né? Quando alguns homens viram que Paulo expulsava demônios, curava pessoas, eles desejaram ter o mesmo poder que Paulo. Eles queriam ter a mesma autoridade que Paulo. E quem eram esses homens? Na época aqui, até antes de Jesus, havia aqueles exorcistas ambulantes, homens que saíam andando expulsando demônios. E aqui na época de Paulo, aqui em Éfeso, não era diferente. Havia 7 moços, né, filhos de um tal cidadão chamado Seva, que era um sumo sacerdote. Esses camaradas, eles entravam nas casas e expulsavam demônio das pessoas que diziam estar endemoniadas. E quando viram Paulo ali expulsando com muita facilidade os demônios, eles tinham muitas dificuldades, eles tinham uma luta intensa para expulsar demônios. E viram que Paulo fazia aquilo com muita tranquilidade, só falando em nome de Jesus. E aí eles achavam que era o amuleto da libertação, era falar o nome de Jesus. Tudo bem, o nome de Jesus tem poder, mas não é só o nome de Jesus que tem poder. Não é na boca de qualquer um não, meu irmão. Não é na boca de qualquer um não. Porque eles achavam que era simplesmente chegar, como chegavam para um camarada que estava com o espírito maligno e falavam simplesmente, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que você saia. O espírito maligno simplesmente disse para eles, olha, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, e vocês quem são? Quem são vocês? E diz o relato bíblico que o espírito maligno deu uma surra neles, eles ficaram envergonhados, foram embora desnudos. Isso por quê, meu irmão? Porque o resultado daquela ação foi que eles não tinham Jesus na vida deles. Não adianta eu falar o nome de Jesus se eu não tiver Jesus em mim. Não adianta eu professar o nome de Jesus se Jesus não habitar em mim. Por isso que nada acontece se Jesus não habitar em mim, meu irmão. Nada acontece. E é curioso notar, queridos irmãos, que hoje ainda existem muitos imitadores dos apóstolos, acreditando que podem, na verdade, eles podem ter a mesma autoridade que aqueles apóstolos tiveram, simplesmente por falar o nome de Jesus. Dizendo que fariam ou que fazem os mesmos milagres, só que não fazem.
Não fazem porque eles não têm Jesus na vida. Eles não têm um santo Deus na vida deles. E por isso que nada acontece. Nada acontece. Da mesma forma que aconteceu com esses jovens, filhos de Seva, os atuais imitadores hoje em dia também serão envergonhados. Se não nesta vida, naquele grande dia, eles serão todos estes falsos apóstolos e falsos mestres, todos eles serão envergonhados, porque não adianta imitar. Quando Deus quer agir, Ele age na vida de quem Ele quer, na vida daqueles que são consagrados, chamados por Ele. Não é de qualquer um, meu irmão. Então, se eles não pagarem nessa vida, certamente pagarão na volta de Cristo Jesus. Outra verdade que eu quero aprender com Atos 19 e a última verdade. Se por um lado existem objetos que segundo alguns trazem bênção, e nós vimos que não. Por outro lado, queridos irmãos, existem objetos que trazem maldição, segundo alguns. Veja bem os versos 17 a 20. Esses versos me chamam a atenção porque a humilhação daqueles exorcistas ficou bem conhecida da cidade. Eles foram humilhados e todos ficaram sabendo do que tinha acontecido, levando muitos a crerem em Cristo. Eles viram que não é de qualquer maneira. Por isso que eles, não, eu vou crer agora no Cristo que Paulo prega, porque esses camaradas são mentirosos, são falsos. Então aquele Cristo é verdadeiro. Então eles creram no Cristo que Paulo pregava. E esses novos convertidos, queridos irmãos, agora se desfaziam das suas relíquias religiosas pagãs, queimando-as publicamente. E a Bíblia vai relatar o valor que eles queimaram ali. O valor total daqueles objetos era assustador, era um valor muito alto. Um denário naquela época era o valor de um dia de trabalho. E isso mostrava como que eles investiam em sua superstição, que eles gastavam muito para comprar aqueles livros, aqueles objetos e utensílios ali, que eles acreditavam trazerem alguns benefícios, algumas magias para eles. Então, essa atitude, queridos irmãos, que eles tomaram de queimar aqueles objetos, nos ensina algumas verdades. Nos ensina a verdade, queridos irmãos, do que é libertação, do que é conversão, do que é realmente salvação. Essa atitude ali não estava relacionada àquilo que alguns chamam de maldição, de quebra de maldição. Eles não queimaram os livros para quebrar maldição. Não, não foi por isso que eles queimaram aqueles livros. Muito pelo contrário. O texto diz que eles não somente queimaram publicamente os objetos, mas também confessaram seus pecados, demonstrando visivelmente para todo mundo a pública profissão de fé deles, a confissão deles, a conversão de fato deles. A conversão deles. Uma prática tão comum naquela cidade agora, que era comum para eles terem aqueles objetos, agora é negada diante de todos, mostrando que aqueles livros, que aqueles objetos não eram nada, não eram nada, não eram nada. Isso que eles fizeram. Eles preferiram queimar ao invés de darem ou de venderem para outras pessoas. Isso me ensina algumas verdades. Que quando a gente se converte, nós precisamos, irmão, eliminar da nossa vida qualquer resquício da velha vida. Se você tem imagem, se converteu e você tem aquela imagem bonita na tua casa. Ah, mas essa imagem, esse santo, essa situação é bonita na minha vida. Eu acho tão bonito, eu vou vender para ganhar o dinheiro. Não, irmão. Se não vale para você, se não serve para a tua fé, por que você vai fazer com que outras pessoas idolatram ou tenham uma vida idólatra? Queima, joga fora, quebra isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é conveniente você ter isso na sua casa. Não é, irmão. Não é conveniente a gente ter certas coisas na nossa casa, não, irmãos. Uma coisa interessante, eu não posso trazer nada para minha casa, ou que nenhum objeto, não é conveniente para o cristão possuir objetos relacionados à idolatria e às práticas ocultas. Mas eu não tenho isso, não é por causa do objeto em si, não, meu irmão. Porque o objeto em si não tem poder algum sobre mim, mas por causa do coração daquele que a possui. Por causa do coração. Quando os efésios lançaram fora aqueles objetos, mostraram quanto odiavam aquilo que
Deus detestava, aquilo que Deus condena, e ao mesmo tempo também eliminaram qualquer possibilidade de serem tentados a voltar às práticas antigas. Por isso que eles queimaram, jogaram fora. Assim, eu aprendo uma coisa: não faz sentido algum um crente possuir elementos pertencentes a religiões pagãs dentro da sua casa. Da mesma forma que não faz sentido ter materiais pornográficos em nossas casas ou revistas sobre horóscopos. Não faz sentido algum você guardar essas coisas, você ter esse tipo de objeto em casa. Com qual razão? Com qual objetivo? Com qual intenção? Ao mesmo tempo, eu preciso entender e saber também que os objetos em si não possuem poder maligno algum ou demoníaco. Esses objetos não trazem nada para a vida do crente. Nada. Afinal, o crente não deve ter medo de objetos que foram trazidos ou que foram amaldiçoados ou usados em rituais idólatras ou do candomblé. Não tem que ter medo disso não, irmão. Não tem que ter medo disso. Mesmo que eu receba ou você possa receber um objeto sem saber. Talvez você está comprando objeto na 1,99 ou nessas lojas, ou você vai lá numa loja cara, compra o objeto, você não sabe a procedência. Você não sabe se a pessoa que fez consagrou aquilo para alguma entidade demoníaca. Você não sabe. Você não sabe dessas coisas. O crente, o crente não tem que temer, irmão. Não tem que temer. Esses objetos nunca terão poder de trazer maldição para a casa de um cristão. Não tem nenhum poder, irmão, porque Deus é quem concede bênçãos, é Deus quem amaldiçoa, é Ele quem faz essas coisas. E como diz lá a palavra de Deus em Números 23, contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Não vale, irmão. A minha casa, a tua casa, a nossa casa é abençoada por Deus. E não há nada que alguém faça contra nós que vai trazer maldição para nós, não. Não tenha medo não, meu irmão. Ah, eu vou colocar teu nome na boca do sapo, eu vou botar sua família no despacho. Pode colocar onde você quiser, meu irmão. Meu nome está no livro da vida. Não estou nem para você. Nenhuma maldição, nem praga alguma chegará na minha casa, diz a palavra de Deus, irmão. Nenhum mal me sucederá, nem praga nenhuma chegará à minha tenda. É Deus quem me guarda, é Deus quem guarda a tua casa, a tua família. Agora eu preciso saber e entender que tem coisas que não convém ao cristão. Não convém a mim, irmão, a ter certos objetos na minha casa. Não convém para o cristão. Não por causa do objeto, é porque isso não traz representação nenhuma para a minha vida e edificação nenhuma para a minha vida espiritual, muito menos para a minha família. Não traz, não traz. Amém? Que Deus possa assim nos abençoar. O crente, eu concluo dizendo o seguinte, que o crente deve rejeitar objetos como um amuleto espiritual. Rejeita essas coisas, irmão. Para com esse negócio. Não, eu vou colocar um chaveirinho de pé de coelho que vai dar sorte no meu chaveiro do meu carro. Ah, eu vou colocar uma folhinha de arruda que toda vez que eu sair para ninguém jogar maldição na minha família, na minha casa. Para com essas coisas, irmão. Pelo amor de Deus. Pé de coelho, folha de arruda, água ungida, essas coisas não acontecem, não funcionam não, irmão. Da mesma forma, não há por que acreditar que um objeto possa trazer alguma maldição. Não há, meu irmão. Não há por que acreditar nisso. Os crentes em Éfeso não queimaram esses objetos com o objetivo de quebrar maldição. Não foi esse o objetivo. Mas com uma confissão pública da conversão deles. Eles mudaram de vida. E assim eliminaram da vida deles tudo que trazia ruim, todas as coisas que traziam qualquer resquício ou imagem da velha vida deles. É o que eu e você devemos fazer. Será que na tua vida ainda você tem coisas da sua velha vida que você precisa eliminar, irmão? O que você precisa jogar fora? Joga fora esses livros, essas coisas que não trazem edificação para a tua vida espiritual. Em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por essa manhã e que Deus possa te abençoar e te guardar de todo mal. Amém? Deus, obrigado por essa manhã, te agradecemos por esse momento precioso de aula, onde o Senhor nos instruiu à luz da tua palavra, que objetos não trazem bênção nem maldição, é o Senhor quem nos abençoa, Pai.
e nenhuma maldição, Pai, nenhuma condenação, nada acontecerá conosco, Pai, se não for da permissão do Senhor. Pedimos tão somente que o Senhor nos abra a mente, nos abra o coração e nos dê esse entendimento. E que o Senhor nos abençoe, Pai, no nome de Jesus em todas as coisas. Eu oro agradecido, pedindo ao Senhor a tua bênção sobre nós no decorrer desse dia. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.